Como o reino de Deus foi pego de surpresa, né? Tem que estar preparado. Meus irmãos, por favor, abram as vossas Bíblias no livro de segundo Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Pepe me convidou, ele já sabe já meu pagamento. Glória. Meu pagamento é muito caro, não. Então, um peixinho aí, adoro demais. Um cuscuzinho, um peixinho. Glória a Jesus. Segundo Samuel, capítulo 9. Glória a Deus. Culto de nosso convertido. Glória ao Senhor. Culto de quinta-feira. Muitos irmãos não vêm, né? Não é porque é culto de não convertido, não bota isso na cabeça. A gente já fez o teste lá em cima, já, e também não vinha. É culto de quinta-feira, o povo parece que não gosta de vir, não. Mas quem gosta, Deus tem algo a passar para nós. Não é assim? Eu costumo dizer que quem nos traz para a igreja é o Espírito Santo de Deus. Porque nós somos guiados e dirigidos por Ele. A gente não vai para onde a gente quer, não faz aquilo que a gente quer. Nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você chegou aqui nesta noite, é porque você veio guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui Deus ele tem algo para passar para nós. Quando a gente fica em casa, a gente perde a bênção. E aí quem ficou de como é que foi o culto? Foi bom? Bênção de Deus. Deus falou comigo para que eu continue prosseguindo até chegar a Canaã celestial. Glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1. Vamos ver do 1 até o 13. É uma história bem conhecida da igreja. Quem não conhecia vai conhecer. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 diz assim. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram, que viessem a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda tenho um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou à casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, o teu pai, e tu de contínuo comerás pão em minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu olhares olhando para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás frutos para que os filhos do teu servo, do teu senhor, tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará o teu servo.
Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos. Glória a Deus. Meus irmãos, esta passagem bem conhecida da igreja, capítulo 9, a partir do versículo 1 de 2 Samuel, vai falar a história de um homem chamado Mefibosete, ou Mefibosete, como queiram dizer. Mefibosete, para quem não sabe, ele era filho de Jonatas, e Jonatas era filho de Saul. Então, Mefibosete era neto de rei. A linhagem sacerdotal, ele sairia-se muito bem, porque ele, sendo neto de rei, era filho de príncipe. E aí na linhagem sacerdotal, na linhagem de rei, ele ia ser o próximo a assumir o trono do seu avô, passando pelo seu pai, depois do seu pai ia passar para ele. Mas o seu pai e o seu avô foi a uma guerra. Nessa guerra, o seu pai, Jonatas, e o seu avô, Saul, morreu. E quando a ama, ou a mulher que criava dele, ficou sabendo, ela correu. E nessa carreira, a Bíblia vai dizer que ela derrubou ele caiu. E quando ele caiu, a Bíblia diz que ele ficou aleijado de ambos os pés. Quebrou as duas pernas, não tinha mais como andar. Passou seu tempo, ele foi para Lodebar, a cidade de Lodebar. Passou seu tempo lá. A Bíblia diz que quando ele caiu numa queda, ele tinha 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, até os 20 anos de idade, ele ficou lá em Lodebar, uma média de 15 anos. Até que alguém que estava no poder, alguém que estava, vamos dizer assim, por cima da carne seca, alguém que era o rei, fez se lembrar de Mefibosete. Não o Mefibosete em si específico, mas alguém da casa de Saul. E nós lemos aqui que o rei Davi, ele chega para o seu servo Ziba e pergunta: olha, Ziba, ainda existe alguém da casa de Saul para que eu use de beneficência? E ele diz assim no versículo 3: ainda tem um filho de Jonatas, mas é aleijado de ambos os pés. No texto que nós lemos, alguns ensinamentos Deus ele quer nos trazer nesta noite. Alguém se lembrou de Mefibosete, mas quando alguém lembrou de Mefibosete, que alguém foi dar as suas referências, disseram a deficiência de Mefibosete. Quem ele é? Ele é filho de Jonatas, ele é neto de Saul. Ele é de uma linhagem real, ele deveria ser rei. Mas houve um acontecido na vida dele e ele ficou aleijado de ambos os pés. E Davi, ele continua dizendo, conta mais sobre este homem. Versículo 4: aonde é que ele está? E disse Ziba ao rei: está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. No versículo 3, ele vai dizer a deficiência de Mefibosete. Sempre quando alguém vai dar uma referência a alguém, na normalidade se fala-se das coisas boas que esse alguém tem para apresentar. Um exemplo: alguém pergunta ao pastor sobre minha pessoa. Ele vai dizer: olha lá, assim, 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 assado. Dá certo para aquela função? Dá certo. Ele faz assim, assim, assado. Normalmente, quem quer ver você crescer não vai dizer a sua deficiência.
Ziba não queria ver Mefibosete crescer. Ziba, ele disse ao rei a sua deficiência: olha, tem um, mas é aleijado em ambos os pés. Por quê? Sempre quando alguém vai dar referência, sempre tem um mais. Olha, ele faz isso e isso, mas tem essa e essa deficiência. Mas ele é bom nisso? Mas ele é assim, assim, não sabe. Sempre quando alguém tem inveja de nós, sempre vai haver esse comentário. É certeza absoluta. Olha, ele é neto de Saul, filho de Jonas, mas é aleijado em ambos os pés. Como que ele diz assim? Descarta, deixa para lá. Depois de 15 anos, o que é que o senhor vai lembrar? Mas Deus, quando Ele faz lembrar de alguém, alguém vai ter que vir à presença do rei. Eu não sei. É a palavra que Deus ele direcionou e trazer para nós. Não é para quem ficou em casa, é para quem está aqui. Deus não trouxe você para ouvir outra coisa. Deus trouxe você para ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se alguém aqui está escanteado. Eu não sei se alguém aqui se sente dessa forma. Assim como era o próprio Mefibosete. Você tem uma expectativa de algo e de repente acontece algo na sua vida que as coisas mudam de cenário. Eu não sei. Mefibosete era para ser rei, irmão. Estava na linhagem de rei. Mas Deus não quis que ele fosse rei. Mas Deus fez alguém lembrar dele para que ele viesse ser abençoado e que a vida dele viesse ser transformada. Mesmo com Ziba dizendo a deficiência dele, mesmo que Ziba tenha dito que ele morava numa terra de Lodebar, uma terra distante, uma terra de esquecimento, uma terra que ninguém dava muito valor, muitas coisas não aconteciam lá, aconteceu algumas guerras, algumas coisas, mas lá não presta. Mesmo que alguém esteja dizendo, ele está lá, na casa de Lodebar, lá em Lodebar. Deixa ele lá. Para que tu vai lembrar dele agora? E o rei dizendo, eu quero ele aqui. Ele vai se assentar na minha mesa. Mas como vai sentar na sua mesa se ele é aleijado? Vai ficar mostrando os pés, vai não. Quando ele sentar, a mesa aqui vai cobrir. O pano que bota na mesa aqui, olha, vai cobrir a deficiência dele e ninguém vai ver. Mesmo ele dizendo a sua deficiência, mesmo ele dizendo a ele que a terra que ele estava não produzia nada, era uma terra infértil, era uma terra ruim, era uma terra distante, mesmo dessas características más, o rei mandou chamar ele. Mesmo assim, vai chamar ele. Versículo 5: Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Versículo 6: Vendo Mefibosete, filho de Jonatas, que é filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse disse Davi, Mefibosete, é você? E ele disse, eis-me aqui o teu servo. Irmão, às vezes a gente lê a Bíblia, a gente lê uma passagem, ou a gente viu em algum lugar, ou alguém pregando, e às vezes a gente não entra na história. Quando a gente passa a analisar bem mesmo a história, a gente entende. Irmão, entenda. Você mora em um local que muita gente não dá valor. Você mora em um local que as pessoas de lá não têm valor. Então você está lá no local, você não imagina que vai chegar uma Chevette, uma carruagem de um rei. Você não vai esperar isso, de jeito nenhum. Você que mora numa comunidade, vamos usar um termo bem chulo mesmo que a gente usava, uma favela. Você imagina que o carro do presidente vai chegar na sua casa e dizer assim, é aqui que mora Alain? Eu não imagino nunca.
Como é que... Como é que... Como é que uma pessoa que não vale nada, que está lá numa terra que ninguém também não dá nada, e de repente chega alguém, uma pessoa mais importante do seu país, de repente chega e diz assim: olha, o rei mandou te chamar. Não é tu que é Mefibosete? É. Não é tu que é filho de Jonatas? É. Não é tu que é neto de Saul? Sou eu mesmo. Não foi tu que quando tinha 5 anos, tu caiu e tu quebrou as pernas e ficou aleijado de ambos os pés? Não é tu mesmo? Ele: sou eu mesmo. Então é você mesmo que o rei mandou te chamar. Irmãos, Deus não erra de endereço. Deus não erra de endereço. A escolha que Deus fez de você, Deus não errou o endereço. Deus vai fazer alguém lembrar de você para chegar lá na sua casa e dizer: é você, é você, é você mesmo, é você. Sou eu. Rapaz, parece com ele, não, é ele mesmo. Deus não erra de endereço. Por quê? Porque Deus é Deus. Então Davi, ele não errou de endereço. Olha, tem alguém que é de lá. Eu fiz uma promessa a Jonatas, que eu disse a ele que se eu morresse primeiro, ele cuidava do meu filho. Mas se ele morresse primeiro, eu ia cuidar da linhagem dele, do filho dele. E Deus me fez essa promessa. Deus me fez lembrar dessa promessa. Então vai lá buscar ele. Está aleijado, mas vai buscar ele. Ele mora numa terra que não presta, mas vai buscar ele. Está vivo, então eu quero ele. Ele não consegue andar não, mas vai buscar ele, eu quero ele. Aqui eu dou o jeito dele, mas eu quero ele. Versículo 6. É o segredo. Prostrou com o rosto por terra e se inclinou. Olha o segredo. O que foi que ele fez? Prostrou com o rosto em terra e se inclinou. Diante da autoridade, ele se prostrou, ele se inclinou, ele se rebaixou, ele se humilhou. Por quê? Porque ele sabia quem ele era e quem estava diante dele. Muitas vezes a gente quer ser de dura cerviz. Cerviz é isso aqui, mas a coluna cervical. É só algumas coisas aqui tem. Algumas costelas, não sei assim para você entender. Alguns bichos desses aqui, ó. Que a gente só faz assim, ó. E que se a gente olhar essa coluna aqui, a coluna cervical, nunca mais você anda, você fica só piscando o olho. É por isso que quando o SAMU vai salvar alguém, ele protege logo. Aqui, ó. Por causa da coluna cervical. Aí tem gente que é de duas cervicais e não faz assim, não. Só muda assim, ó. Nariz empinado. Querem ser melhor do que os outros. Porque o próprio Mefibosete, ele poderia dizer: eu sou neto de Saul, rapaz. Eu sou filho de Jonatas. Eu sou da linhagem real. Mas o que ele fez? Reconheceu de que Davi era o rei. Sim, meu Senhor. Sou eu mesmo, Mefibosete sou eu. Versículo 7. Disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, o teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Davi chegou para Mefibosete e disse: olha, não temas, não tenha medo, eu não vou fazer nenhum mal a você. O que eu quero com você é lhe restituir aquilo que era do seu pai, aquilo que era do seu avô. Eu quero lhe restituir e você vai comer na minha mesa. Aí Mefibosete, ele se acalmou, porque até então ele achava que Davi iria matar ele. Por quê? Porque era normal em uma guerra, quem vencesse matava toda a linhagem daquele rei antigo, daquele imperador que estava naquele tempo.
Então Davi não queria matar ele. Davi queria restituir. Davi queria abençoar Mefibosete. Versículo 8. Diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um tão morto tal como eu? Ele sabia da sua deficiência. Ele sabia da sua pequenez. Ele sabia de que ele não era nada. E que diante dele estava Davi, o rei de Israel. Ele achou assim e disse: olha, quem sou eu para você se lembrar de mim? Quem sou eu, um cachorro morto, para você lembrar de mim que estava lá distante e mandar me chamar? Eu não sou ninguém não, eu não sou nada não. Ele disse: mas eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa. Irmão, Davi aqui, irmão, para nós hoje representa o próprio Deus. Muitas das vezes Deus ele nos trata dessa forma. Aleluia! Deus ele trata nós dessa forma, que a gente sabe que a gente não é nada, que a gente sabe que a gente não tem nada, a gente sabe que a gente não pode nada, mas quando o rei dá poder a gente pode tudo. Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora, se Jesus sair de você, você está perdido e acabado. Mesmo jeito somos nós. Se inclinamos diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não valho nada, me ajude. Aí Jesus fala que nem Davi: rapaz, eu fiz uma promessa. Tu está esquecido da promessa que eu fiz a você? Eu estou aqui para lembrar a você a promessa que eu fiz. Mas, Senhor, eu estou em Lodebar, é terra de esquecimento. A Jesus está dizendo: mas eu vou mandar te chamar lá em Lodebar, na terra de esquecimento. Eu vou fazer alguém lembrar de você na terra de esquecimento, para te abençoar, para te restituir aquilo que era teu. Na tua cabeça tu perdeu, na tua cabeça tu morreu, na tua cabeça não tem mais jeito, na tua cabeça tu não presta para nada, mas eu vou mandar te chamar, porque eu fiz uma promessa a você, e eu sou fiel para cumprir essa promessa. Davi usou de beneficência para com Mefibosete. Mefibosete, sabendo disso, disse: Senhor, quem sou eu para o Senhor me abençoar? E minha vida já estava acabada, minha vida já não tem mais solução, a minha vida já não tem mais jeito, eu já estou há 15 anos lá, eu já estou acostumado com essa vida. Deixa eu lá ver. Davi diz: rapaz, eu fiz uma promessa, e na minha promessa eu não falho. Deus diz para mim e para você: eu fiz uma promessa, na promessa eu não falho. Mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que digam que não, mesmo que você diga, você mesmo dizer que não vai dar certo, mas Deus está dizendo: eu estou renovando a promessa nessa noite. Eu não esqueço a promessa que eu fiz a você. Talvez na sua mentalidade você tenha perdido as coisas, mas o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer que vai restituir aquilo que você acha que perdeu. Aquilo que você acha que não deu certo, Deus está restituindo para dar certo. Deus está transformando para dar certo. Mesmo que onde você mora não dá certo, mas Deus vai fazer dar certo. As coisas de Deus é para a gente ficar boquiaberto. Na mentalidade de Mefibosete estava tudo acabado. Para ele não tinha mais jeito não dava não. Eram 15 anos que ele estava lá, sofrendo, amargurado, com certeza estava triste. Uma pessoa com 5 anos ficou paraplégica, irmão, ficou sem andar, de ambos os pés, seus pés quebraram, suas pernas quebraram. Ele poderia ter todo o motivo de estar murmurando e estar reclamando, mas ele estava lá.
tanto dele. E Deus fez alguém se lembrar dele. Não queira se aparecer, não, rapaz. Não queira se amostrar, não. Deixe Deus lhe mostrar. Irmão, é interessante a escolha de Deus, porque às vezes a gente se esconde, e Deus... Parece que quanto mais a gente se esconde, mais Deus ele mostra que é a gente. Já reparou isso? Que quem se mostra demais, Jesus não quer. Quem se mostra demais, quer aparecer demais, quer ser grande demais, Jesus não quer não. O que eu quero é fulano ali que está escondido. Sai da caverna, rapaz, eu escolhi para você. Eu quero é você. Da mesma forma que Deus fez com Mefibosete, Deus vai fazer com você. Deus escolheu você, preparou você, é para uma obra específica e Deus vai fazer. Versículo 9 até o 12. Então chamou Davi a Ziba e disse: moço de Saul, disse: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao seu filho, ao filho do teu Senhor. Trabalhar-te-ás, pois, na terra, tu e teus filhos, e teu servo, e recolherás frutos, para que o filho do teu Senhor tenha pão. E Mefibosete, filho de teu Senhor, de contínuo comerá pão à minha casa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. 15 com 20 dá? 15 com 20 dá 35. Imagine, você era a pior pessoa do mundo. Você era alguém que ninguém dava valor. Você era alguém que estava perdido. E de repente agora as coisas mudam. E 35 pessoas servindo você. Irmão, é para a gente pensar e dizer: meu Deus, como é que pode? Como é que é isso? Uma pessoa que é aleijada dos pés, não tem como trabalhar, só vai viver pedindo escola. Como é que pode? Alguém agora mudou de vida. E agora tem 35 pessoas para servir a ele. Como pode? As coisas que Deus faz é para a gente ficar boquiaberto. As coisas que Deus vai fazer na minha e na tua vida é para que alguém fique boquiaberto. Não pode não, não tem como não. Aí você vai dizer: foi Deus que fez isso, que é coisa maravilhosa do nosso nome. Você serve a um Deus que é grande. Eu sirvo a um Deus que é grande, que é justo, que é poderoso. E que Ele pode fazer na minha e na tua vida. Assim como fez na vida de Mefibosete, que estava esquecido numa terra de esquecimento. Estava esquecido em Lodebar. E de repente agora tem 35 pessoas para servir a ele. E a Bíblia diz que ele comia de contínuo todo dia na mesa do rei. As coisas que Deus faz é para a gente ficar admirado. Quem foi que disse: a tua deficiência, a tua fraqueza vai ter que ver você abençoado? Rapaz, Lila dá certo, rapaz. Eu postou, bota lá. Por quê? Porque assim. De repente o pastor muda, faz alguma coisa, e de repente Lila está abençoada e eu com cara de tacho. Olha, como é que foi? Como é que há? Aí Lila vai dizer: é Jesus, o Senhor. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Seja íntegro diante de Deus. Porque Deus vai fazer alguém se lembrar de você para lhe abençoar. A palavra de Deus não volta vazia. Eu não estou querendo aqui encher linguiça de ninguém. Eu não estou aqui querendo encher ego de ninguém. Eu estou aqui como pregador do Evangelho, dizendo a palavra de Deus. Que assim como Deus fez na vida de Mefibosete, que era impossível, Deus vai fazer na tua vida, que também é impossível para ti. Alguém que falou tua deficiência, alguém que falou os teus erros, os teus defeitos, vai ter que ver Deus te abençoar. Agora, quando Deus te abençoar, faça que nem José. Como foi que José fez? Não pagou mal,
uma doutrina, que os seus irmãos dizem: eita, é José, agora tudo que a gente fez com ele vai fazer conosco. A gente vendeu José, jogou José no calabouço, a gente fez tudo com José, humilhava José, chamava ele de lunar, chamava ele de doido. Sai daí, ele só vive sonhando. Puxa, ninguém já se viu. Eu e meus irmãos se encurvar diante de ti. Deixa de doideira, deixa de ser doido. Quando José foi mandar o som ao pai, o pai disse: meu filho, quem já se viu? Eu, sua mãe e seus irmãos vai se prostrar diante de você. Vai. A promessa de Deus não tem data de validade. A promessa de Deus não tem data de validade. E nem tem ocasião para Deus abençoar. Não depende de você, não depende do seu vizinho, não depende de ninguém querer ou não querer. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Independente da situação que você esteja vivendo. Deus disse que eu ia ganhar R$2.000 e só estou vivendo de Bolsa Família. Ei, se Deus falou, Deus vai fazer. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Porque a promessa de Deus é renovada nessa noite. Versículo 3. Morava, pois, Mefibosete aonde? Abra a Bíblia, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3. Eu só sei pegar a Bíblia, não sei inventar nada. É Bíblia. Veja se está aí, porque na minha diz assim: morava, pois, Mefibosete aonde? Aonde é que ele morava antes? Lodebar o quê? E agora ele mora onde? Mefibosete morava em Lodebar, uma terra de esquecimento. Hoje ele mora na capital. Terra fértil. Terra que todo mundo quer. Porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos. Deixou de ser coxo? Deixou de ser aleijado? Mas é um aleijado abençoado. É um aleijado rico, milionário. 35 pessoas servindo ele, para que não tinha ninguém para fazer nada para você. Aí eu acabo procurando alguém fazer a cabeça de galo, não tem ninguém, né? Ligar para quem denuncia ele, para fazer a cabeça de galo. E de repente tem 35 pessoas para fazer cabeça de galo com força, né? Não? É a mudança que Deus vai você entender. 35 pessoas dizendo: como é que você quer? O que é que você quer? O que é que você dá? Você está com dor de cabeça? Você quer um bipirona? Você quer um paracetamol? 35 pessoas lhe servindo, irmão. É só Deus que faz isso. Não queira diminuir teu Deus, não, rapaz. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Quando Ele promete, Ele cumpre. Talvez a nossa situação hoje diz que não. Mas Deus me fez uma promessa e eu não dá certo, não. Na minha ótica humana, na minha visão, na minha ótica de enxergar, não tem como dar certo, não. Mas na ótica de Deus, Ele faz mudar, irmão, o cenário. O que era cenário de tristeza, virou cenário de alegria. O que era cenário de pobreza, virou cenário de riqueza. Deus, Ele pode fazer. Deus, Ele pode usar alguém que tem, pode dar você que não tem. Eu acredito assim. Você não tem, não pode, não é. Mas Deus tem alguém que tem, que pode, que é. E que pode me usar para fazer isso para você. Agora basta eu e você crer. Basta eu e você acreditar que o nosso Deus é poderoso para fazer, irmão. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Só continue na posição, fazendo a vontade dEle. É mudança de vida. É mudança de história. É mudança de estratégia. Mefibosete não tinha mais estratégia. Não tinha mais solução. Não tinha mãe, não tinha pai,
não tem avô, ia ser rei, não foi mais. Tudo pode dar errado. Mas Deus pega alguém que está errado para dar certo. Deus transforma alguém que está dando trabalho para deixar de dar trabalho. Se você não acredita nesse Deus, eu acredito. Eu acredito, estou pregando e estou acreditando. Eu acredito que Deus ele faz mudança de vida na vida de alguém. Que não era para dar certo, Deus quer. Que era para dar errado, está dando certo. É o que é Jesus na vida dele. Não queira que ninguém lhe diminua. Você vê, eu sou filho do rei. Então eu sou uma princesa. Eu sou um príncipe. Filho de rei é princesa e é príncipe. Você não é melhor que ninguém. Você não é mais do que ninguém. Mas o seu Deus é grande e poderoso para fazer na minha e na tua vida. E assim como ele fez na vida de Mefibosete, que tudo dizia que não, Deus vai fazer na tua vida nesta noite. E quem crê deu glória a Jesus.